A paz do Senhor, amados irmãos. Vamos dar início ao nosso estudo para os obreiros. Nós vamos começar pela igreja. E o propósito de começar pela igreja é que pela igreja o Senhor chamou para que nós fôssemos resgatados, né, do pecado. Então, quando nós conhecemos a igreja, a história dela, como Deus conduziu essa história, nós podemos estar com uma visão assim, mais ampliada sobre qual é o ideal, né? Qual é o ideal que Deus quis perante ao seu povo, que no Velho Testamento nós vemos com os profetas, né? Com toda a história narrada por Deus, né? Passado pela palavra, os profetas, os homens de Deus, e depois a construção do templo, onde a gente tem assim a conclusão de algo formado como igreja, né? Mas a igreja mesmo, ela começa em Abraão. A igreja, o povo escolhido, quando Deus separou o povo, foi por Abraão. Então nós vemos algumas histórias específicas em relação, né? Nós vemos uma história com Abraão, nós vemos uma história com Moisés, nós vemos uma história com Davi, né? E aí depois de Davi vem Salomão, filho de Davi, que idealizou o projeto de Davi, ou seja, ele construiu a igreja, o templo, né? Que Davi desenhou, que foi o sonho de Davi foi esse. Mas Davi não construiu o templo, Deus não deixou Davi construir um templo por um motivo. E esse motivo realmente vou perguntar para os irmãos. Os irmãos sabem qual é o motivo que Deus não deu oportunidade a Davi construir o templo, né? Por isso se tornou o templo de Salomão. Na verdade, quem projetou foi Davi, certo? Bom, então, com a construção do templo, era necessário, como toda construção, existir a manutenção e o controle do templo. Antes do templo, até eu estava esquecendo, existiu a arca, né? Existia a arca da aliança, que ela foi colocada no templo. Mas antes disso, existia outra, aonde ficava essa arca, né? Então, mas é uma outra pergunta que eu gostaria que os irmãos respondessem. Aonde ficava essa arca? E aí foi construído o templo e essa arca, né? Outra pergunta também, o que tinha dentro da arca? Né? Então essa arca da aliança era colocado no templo, tá? No Santo dos Santos, né? O templo era dividido em átrios, por isso que você tem aquele louvor, né? Dos átrios do Senhor, né? Que você canta, né? Os átrios são átrios do Santo dos Santos, que é o átrio onde ficava a Arca da Aliança. Depois existiam outros tipos de átrios, átrios das mulheres, átrios do holocausto, enfim, vários tipos de átrios, tá? Quem ficava dentro dos átrios é uma das tribos que Deus separou. A outra pergunta é: qual é o nome dessas tribos? E essa tribo que Deus separou para morar no templo, viver no templo, era a tribo de Levi. Por isso nós temos os nomes de levitas, que são da tribo de Levi. As outras tribos, elas viviam da agropecuária e da agricultura, ok? Então, elas plantavam, elas cuidavam de animais, e todos esses cuidados, eles geravam rendas, né? Que existia essa renda. E essa renda, Deus estipulou, nós temos aí num livro, né? No último livro da Bíblia, estipulou para que desse oferta, né? Dízimo para o templo. Esses dízimos eram passados para o templo para a manutenção do templo,
e também para órfãos e viúvas. Porque os órfãos e viúvas, porque existia muita batalha, existia muitos órfãos e viúvas. Os maridos iam para a luta, para a guerra, e muitas vezes eles morriam lá. Então existiam muitas viúvas, existiam muitos órfãos. E como vinha do marido o sustento da igreja, né, o sustento da família, perdão, né? Então, com o falecimento deles, as viúvas, né, os órfãos e as viúvas, não tinham rendimento. Então, esse percentual, né, 10%, era usado para ajudar esse pessoal também, e mais os levitas, ok? Além disso, existia também de Deus, da parte de Deus, que eles pegassem a melhor ovelha, ou seja, a primícia, aquele animal sem mácula nenhuma, sem defeito algum, ele era ofertado, tá, para o povo ofertava, porque o inocente iria pagar, ou seja, o animal inocente iria pagar com seu sangue pelos pecados daquela pessoa que estava ofertando. Então, aí que vem o termo espia, né? O bode expiatório, você expia. Alguém pagou o preço pelo pecado, tá? E era um sacrifício que era oferecido ao Senhor, tá? Então, eles tinham essas práticas que hoje em dia a gente não tem. Hoje nós somos os cordeiros, somos as ovelhas, ok? Nós somos a ovelha. Tá? Então existiam os levitas que cuidavam do templo, né? De todos os rituais, limpeza, louvor, né? Por isso que hoje se diz, é um levita, porque louvava, mas a igreja toda quem cuida da igreja são os levitas. E hoje, se nós vamos olhar o contexto da igreja de hoje, quem cuida da igreja somos nós. Então nós podemos ser considerados como os levitas também, né? Pessoa que cuida da igreja, né? E isso é muito importante a gente enfatizar essa situação, né? De ser levita, né? Obreiro de Deus, cuidador da obra do Senhor, do templo do Senhor, das coisas do Senhor, ok? Então, eles tinham essa situação. O levita cuidava da igreja. E os outros só iam para orações, né? Visitavam o templo. Então, eles não tinham, assim, um contato direto. Só iam no templo para poder fazer as suas orações. E ouvir os profetas, ver o que Deus falou, o que o profeta ia falar. Ok? Outra particularidade também, para que a gente possa entender a igreja no Velho Testamento, né, no templo do Velho Testamento, é que o profeta que iria lá conversar com Deus, no Santos dos Santos, porque não podia ninguém entrar lá a não ser o profeta. E ele tinha que estar limpo, puro, porque ele iria conversar com Deus. Porque se ele tivesse algum pecado, algum problema, ele ia ser fulminado ali, segundo as observações que a gente tem com relação àquele tempo. Então, o que se fazia? Para que o profeta não fosse lá e ele morresse lá, e não teria quem pegar ele, puxar, tirar ele de lá, eles amarravam uma corda nos pés do profeta, o profeta ia lá, e se não me falha a memória, parece que tinha alguma coisa com barulho. Quer dizer, se ele puxava a corda, né, e não fazia barulho ou alguma coisa assim, é porque o profeta tinha morrido, né? Aí o profeta ia lá, ouvia a voz de Deus, a instrução de Deus, e vinha para falar com o povo de Deus, povo escolhido. Amém? Então, tem muitas coisinhas, particularidades que a gente vai estudando e vai entendendo. E se os irmãos tiverem alguma coisa, quiserem compartilhar no grupo, será motivo de muito
muita alegria, muita edificação vocês compartilharem, ok? Então, após esse vídeo, eu vou fazer algumas perguntas em relação a esse vídeo, ok? Para que vocês possam escrever num papel, né? E passarem para o presbitério, tá? Que seriam os pastores, né? Para a gente poder fazer uma avaliação da sua pesquisa, ok? Tá bom? Deus abençoe os amados, tá? E até a segunda aula.